Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Gente, nós vamos entrar num assunto muito poderoso, né? Muito poderoso, que é o poder do jejum. O jejum é uma coisa que mudou completamente a minha vida física, a minha vida emocional, a minha vida espiritual, principalmente. Nós vamos toda essa semana trabalhar esse conceito milenar do jejum. Quais são os reais benefícios, o que isso faz, como você jejuar espiritualmente, o que provoca na sua vida, no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico. Quais são os poderes que o jejum dá para o ser humano? Como se deve jejuar de verdade? Porque hoje tem um monte de invenção sobre jejum. Qual é o jejum que funciona? Espiritualmente, emocionalmente. Primeiro eu quero que você entenda que Jesus foi o nosso exemplo em tudo. Eu não vou falar de religião, presta atenção. Eu não vou falar aqui de religião ou de algo que você faz na sua igreja, não é isso não. Eu vou falar do maior exemplo de todos, né? Jesus, historicamente inclusive. O homem que dividiu a história. Nós estamos em 2023 depois de Cristo, ele dividiu a história, né? A cronologia é baseada nele. Então, gente, tranquilo, eu vou te ensinar coisas científicas com base na sabedoria milenar que é a Bíblia, para você ver que se Jesus foi exemplo em tudo, então ele também jejuou. Se ele foi exemplo em tudo, isso quer dizer que existe algo poderoso no jejum. Ele não precisava, por exemplo, Jesus, passar pelo batismo, porque o batismo é para arrependimento de pecados. Tanto que quando ele pediu para o João Batista, primo dele, batizá-lo, o João Batista falou, não posso, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem pecado, o que eu vou te batizar? Ele falou assim, para que se cumpra toda a justiça, para que eu seja exemplo. Então Jesus fez muita coisa só para mostrar para a gente como sobreviver nessa terra maligna, nesse mundo de caos. O jejum aparentemente te enfraquece, né? Porque você fica sem comer. Mas na verdade, não existe nada que te deixe mais forte do que o jejum. Pega logo essa chave de primeira. Não existe nada espiritualmente falando que te deixe mais forte do que o jejum. Então nós vamos estudar todos os detalhes do que é isso, como fazer. Eu quero começar, antes de a gente chegar nos exemplos de Jesus, porque a gente tem a semana toda, começar pelo jejum de Daniel. Daniel foi um grande profeta judeu, escravo na Babilônia, ele estava aprisionado na Babilônia e ele servia à mesa do rei. Daniel, tempos depois desse versículo que nós vamos ler, torna-se o governador da Babilônia, tamanha sabedoria que ele tinha. Mas, antes de toda essa sabedoria se manifestar, antes do tempo dele de governar chegar, Daniel entrou num profundo jejum. Está lá no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 2, e diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Nenhum tipo de alimento agradável eu comi. Não comi carne e nem bebi vinho durante esses dias. Não passei perfume até que se cumprisse essas 3 semanas. Então, durante 3 semanas, Daniel ele se apartou de tudo que dava prazer. Então, o jejum aqui deixa claro, o jejum de Daniel, que não é só uma questão espiritual, que eu já vou chegar na importância espiritual do jejum, mas é claro que melhora teu corpo e tua aparência. É claro que melhora o teu humor. Você imagina, por exemplo, você jejuar a última refeição do dia, o jantar. Então, você costuma jantar, vamos supor, 7, 8 horas da noite, você não vai jantar hoje. Então, sua última refeição foi 4 da tarde, um lanchinho da tarde, você não janta, só toma água ou chazinho à noite. No outro dia, é claro que você vai acordar com um humor melhor. É claro que você vai dormir muito melhor do que se tivesse comido. É claro que você vai acordar com umas gramas a menos. É claro. Então, fisicamente, é indiscutível, inclusive na ciência, o poder do jejum. O jejum, desde o Antigo Testamento, sempre teve uma função: enfraquecer a sua carne. O que é a carne? Sua carnalidade, seus desejos carnais, e aumentar a sua conexão espiritual. Por favor, a principal função do jejum é para o espírito. Ele ajuda o corpo? Sim.
ele ajuda a alma, os sentimentos e emoções? Sim, mas a principal função é para o espírito. Fortificar a sua vida espiritual. E o que o jejum espiritualmente faz? Debilita seus desejos carnais e te conecta mais com o mundo espiritual. Então é impossível, Wesley, você ser um entendedor da palavra, você se aproximar de Deus, você ter uma vida espiritual constante e profunda sem jejum. Impossível. Porque o jejum é o que vai matar, mortificar, matar, diminuir, debilitar todos os seus desejos carnais, que a Bíblia chama de carne. Então, quando eu devo jejuar? Você deve jejuar sempre que você achar que precisa mais de Deus e menos de você. Você precisa jejuar toda vez que sentir que o pecado está batendo na porta e você não está aguentando. Eu duvido você pecar fazendo jejum. Agora, você sabe qual é a maior vantagem natural, Wesley, do jejum? Autocontrole. Anote isso aí, pessoal, que a Bíblia chama de domínio próprio. Quanto mais você acostuma-se a orar, a jejuar, orar também, mas a jejuar, mais autocontrole, mais domínio próprio você tem. Qual o poder físico, natural, sem contar a parte espiritual agora, do jejum? Aumenta o teu poder de concentração. Te ajuda a dormir melhor. Te dá autocontrole. Melhora o seu humor. Aumenta a sua resistência. Tira você do piloto automático. O jejum ativa dons. O jejum te leva para outro nível espiritual. O jejum te dá poder de escolha. Quando você começa a controlar o que come, você controla muitas outras coisas, você começa a escolher melhor. O jejum mostra que você pode superar muitas coisas. Tem gente que fala, jamais conseguiria ficar sem comer. Depois você vence o jejum, você fala, caramba, eu posso muito mais do que eu pensava. Eu quero ver você parar 45 minutos da sua vida por dia, porque para ver sério você consegue, e dedicar a orar por você, pela tua família, pelos outros, pelo teu futuro, para Deus te dar mais sabedoria, para Deus ter misericórdia dos enfermos, para Deus libertar quem está preso em vícios e em escravidão espiritual. Ou seja, é isso que a gente precisa começar a fazer, para a gente conectar mais o nosso espírito com Deus e enfraquecer a nossa carne. Tiago, como eu devo jejuar agora? Tá bom, já decidi os alimentos. Qual o próximo passo? Está lá em Mateus 6,16. Quando você for jejuar, não fique mostrando que está triste, que está cansado, que está abatido, como os hipócritas fazem, que desfiguram seus rostos para que os homens percebam que ele está jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, o galardão deles. Ou seja, se você vai jejuar para os homens perceberem que você está jejuando, a sua recompensa é essa, todo mundo te achar espiritualzinho. Mas se você jejua no secreto, olha o que ele vai falar. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que você não pareça aos homens que está jejuando, mas o teu pai, que está em secreto, perceba isso. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. O teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Jejuar não tem a ver com religião. Tem a ver com a sua determinação de mortificar seus desejos carnais e fortalecer-se espiritualmente. Nós sabemos que o jejum bíblico é o jejum de alimentos. Então, o jejum recomendado pela Bíblia é o jejum de alimentos. Mas hoje também entendemos que, por causa da palavra jejum significar sacrifício para enfraquecer tua carne e fortalecer teu espírito, nós podemos fazer jejum de algumas coisas, como, por exemplo, jejum de televisão. Lembrando que na Bíblia o jejum de alimentos é o que tem mais efeito no mundo espiritual. O poder da morte e da vida está na ponta da tua língua. Ou seja, a morte e a vida estão no poder do que você fala. Está escrito em Provérbios. Então presta atenção, tem muitas coisas que nós precisamos aprender a sacrificar para levar uma vida melhor. E uma dessas coisas são as palavras negativas. Palavras que não acrescentam. Palavras que não trazem crescimento, palavras que não edificam, palavras que só colocam para baixo, fofoca, discórdia, disseminação de fatos que você nem sabe se é verdade, calúnias, mentiras. Além do jejum de alimentos, que é o jejum bíblico, você pode jejuar muitas outras coisas para melhorar a tua vida. Eu estou falando de melhorar você. Não é só agradar a Deus que é o mais importante, é melhorar a tua vida, deixar a tua vida mais leve. Ou seja, a primeira coisa que melhora
quando você jejua palavras negativas, murmurações, reclamações, é que você poupa a tua energia. Gente, palavras pesadas roubam muito a nossa energia emocional. Tem mais vantagem, Thiago? Tem. Segunda vantagem, você proporciona paz de espírito. Gente, a nossa paz não pode ser negociada. Quando você fala, você pode estar afrontando a sua paz. 80% das nossas aflições da alma vem do que falamos e não do que escutamos. Só 20% é do que a gente escuta. Sabe o que isso quer dizer? Que quanto menos você falar, quanto mais você jejuar palavras, principalmente as erradas, as negativas, mais paz de espírito você vai ter. Terceira vantagem, Teixeira, de quem está no jejum de palavras. Quem vai parar de reclamar, parar de falar mal dos outros, parar de fofocar, vai melhorar sua autoestima. Você se sente melhor. Emocionalmente você se sente muito melhor, porque agora você, falando menos, parece ser mais sábio. Aliás, a Bíblia diz que no pouco falar alcança-se a sabedoria. É possível. Você falando pouco, escutando muito, melhorar a sabedoria. Quarta coisa, você fica com a saúde mental em dia, ou pelo menos ajuda você ter uma saúde mental melhor. Quinta coisa, você vai melhorar os ambientes que vive. Por que às vezes as pessoas não querem estar perto de você? Porque às vezes é muito difícil você criar amizades, relacionamentos profundos e até mesmo fechar negócios. Porque você fala muito, fala mal, fala coisas pesadas e isso agride as pessoas sem perceber. Então o jejum é uma questão de sobrevivência para quem quer ser cristão, para quem quer seguir o que está escrito. Ser cristão não é a igreja evangélica, católica, não. Ser cristão é seguir o que está escrito aqui, ó, as palavras de Cristo. É ser um discípulo de Cristo, isso é ser cristão. Gente, o nosso mundo é um mundo passageiro. A nossa verdadeira vida é espiritual, é a eternidade. Então eu estou te ensinando como você já trazer um pouco da eternidade aqui para a Terra. Primeiro você já ir acostumando com o que vai ter durante todos os milênios por vir. Que você vai estar, se Deus quiser, reinando com Cristo. E segundo, para você poder melhorar um pouco a tua vida aqui na Terra, enquanto não chega a tua morte ou a vinda de Cristo. O jejum, ele só serve para quem quer se aproximar de Deus. Eu vou fazer um jejum para melhorar de vida financeira. É melhor fazer um curso de inteligência financeira. Não é que Deus não possa socorrer você financeiramente. Deus faz o que Ele quiser. Mas aqui a gente tem que aprender a recorrer a Deus pelas motivações certas. Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. Se você pode sair dessa situação financeira que está, com esforço, com trabalho, com estratégia, por que Deus vai se meter numa coisa que você pode fazer? Agora, Deus, ele vem naquilo que você não consegue de forma alguma, o ser humano não consegue de forma alguma fazer. Tão importante quanto jejuar é conhecer a palavra. Senão você não vai saber o que dizer nos momentos difíceis, você não vai saber o que declarar nos momentos difíceis. Então, o Espírito, diz a Bíblia, que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, lá no deserto, ele fica 40 dias e 40 noites sem comer. 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. E 3 tentações ficam claras, explícitas e escritas na Bíblia. Né? E nas 3 tentações, como é que ele resiste e sai dessas tentações, Wesley? Mencionando a palavra. Grave isso, grave essa frase. Mencionando a palavra. Mencionando a palavra. Quanto mais você tiver a palavra na sua boca, mais você vai afastar as coisas que vêm para te derrubar. Mais você vai resistir às tentações que vêm para te ferir. Você usar o jejum sem estar orando e tornando-se sensível a Deus, é só uma dieta. E faz jejum intermitente. Você pode emagrecer, faz jejum intermitente, que não é jejum espiritual. O jejum espiritual é para você se aproximar de Deus. Você vive uma vida material e só na hora que precisa quer ser espiritual. Você só vai descobrir se é espiritual quando você falar, o tempo que eu levo vendo um episódio de Netflix ou de qualquer outra coisa, eu teria coragem, força, disposição para ler a Bíblia nesses 45 minutos? Quantos capítulos você leria em 45 minutos? Muitos capítulos. O tempo que eu levo comendo, ao me abster dessa comida por causa de um jejum espiritual, nesses 10 minutos que eu levaria dando garfada, eu consigo orar esses 10 minutos? Por mim, pelos outros, pelas minhas necessidades, pelo jejum que eu estou fazendo? Tá aí, uma boa dica para você medir se você está no caminho da espiritualidade ou não.
Ser espiritual não é gostar de Deus, eu gosto tanto de Deus, eu acho tão bonitinho, isso não é ser espiritual. Ser espiritual é praticar os princípios da espiritualidade. E a base da espiritualidade é ler a Bíblia, orar e jejuar. É a base. Nós podemos evoluir muito espiritualmente, mas sem quebrar a base. Como é que você pode mover tantas coisas espirituais ao teu favor através do jejum? É possível isso? É. Então a gente pode usar o jejum como estratégia para algo pessoal? Pode, está na Bíblia. O problema é quando você só recorre a Deus para algo pessoal. Só recorre a Deus para algo material. Aí você mostra a motivação do teu coração. No final das contas, você vai ter que decidir se você confia na proteção que tem ou na proteção divina. Uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós nos gloriaremos no nome do Senhor, diz a palavra. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você tem uma causa que realmente parece impossível para os homens? Você que está me escutando agora, querido aluno, querida aluna, tem uma causa que é impossível para os homens? Vamos de joelho no chão em jejum. Vamos nos humilhando diante de Deus. Ele vai atender as nossas orações. Por que o jejum tem poder? Primeiro, anote isso, papel e caneta. Por que o jejum tem poder? Primeiro, ele é um princípio milenar. Deus mandou, Deus ordenou que fizéssemos. Segundo, ele fortalece o espírito e enfraquece a carne. Ou seja, seremos seres humanos melhores por causa do jejum. Porque a sua carne, a sua carnalidade só pede por coisa ruim. E o seu espírito só pede por coisa boa. Quanto mais fortalecido o espírito e debilitada a carne, melhor ser humano você vai ser. Terceiro, porque o jejum sensibiliza os teus ouvidos à voz de Deus. Já pensou você escutar a voz de Deus todo dia? Isso é muito poderoso. Jejum não é coisa de religioso. Jejum é para quem quer viver melhor fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se você quer ser estratégico em jejuar, estratégica em jejuar a partir de hoje, você precisa primeiro apresentar os seus planos diante de Deus. Vai jejuar por quê? Apresenta os seus motivos. Então, primeira coisa, lista de motivos. Anote aí. Quero usar o jejum como uma estratégia divina na minha vida. Apresenta a lista de motivos. Segundo, entenda que direção é mais importante que velocidade. Compreenda que com Deus resultados sempre estão atrelados à obediência. Isso é se você se dedicar a jejum, oração e leitura da palavra, tem uma coisa que você vai aprender rápido, é a obediência. Porque o tempo todo Deus vai te conduzir para essa palavra. Obedecer os seus preceitos, os seus caminhos, obedecer a sua voz. O que adianta estar sensível à voz de Deus através de jejum e não obedecer quando Ele falar? Vamos para a referência bíblica de hoje. Está lá em Atos, capítulo 14, 23. Nossa referência bíblica de hoje, papel e caneta na mão para a gente começar a aula. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Ou seja, colocaram os pastores de cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Ou seja, para a escolha de líderes, Paulo e Barnabé não confiaram na sua experiência, no seu olho técnico. Eles oraram e jejuaram para ter a direção divina que aquela era a decisão certa. Então presta atenção, uma coisa que o jejum vai mudar muito na tua vida para melhor é o poder de tomar decisões certas. Porque quando você ora e jejua por uma causa, você fica muito mais sensível espiritualmente, como a gente está explicando essa semana toda, e você escolhe de acordo com a vontade de Deus. Não tome decisões sérias sem orar e jejuar. Não tomem decisões sérias sem orar e jejuar. Caso no caso, me mudo de país ou não mudo, saio desse emprego e monto minha empresa ou não monto. Não tome decisões sérias sem orar e jejuar, pedindo sinais a Deus. Como Paulo e Barnabé, grandes homens de Deus, mas não se acharam suficientemente preparados para tomar a decisão de cabeça. Oraram e jejuaram. Para pedir a direção divina, para poder escolherem bem e passar para o próximo nível. Jejum não é uma brincadeira. Jejum é uma arma espiritual para você avançar. Quanto mais você for um homem ou uma mulher de jejum, de oração, de leitura da palavra, mais espiritualizado você fica. Mais você consegue perdoar, mais você consegue ser igual a Cristo, mais você consegue amar quem não merece, mais você fica sensível à voz de Deus,
melhor você toma as decisões do dia a dia, você escolhe muito melhor e por aí vai. A gente tem que lembrar que Deus, Ele não está preparando uma bênção para você, Ele está preparando você para a bênção. Eu desejo paz e prosperidade.